Tommy começa mostrando um fuzileiro americano chamado Mike se despedindo de uma jovem no aeroporto e embarcando no helicóptero militar para sua próxima missão. Mike e seu parceiro Tommy estão no meio de um deserto, no topo de um penhasco, observando com binóculos a chegada de seu alvo. Tommy se mostra muito gente boa e não para de falar um minuto, enquanto Mike parece bem mais sério e focado com a missão. Então várias pessoas entram em seu campo de visão na parte de baixo do penhasco, e um grupo de 20 pessoas aparece. Em outra direção, Mike e seu parceiro também notam a presença de alguns veículos armados se aproximando. O alvo da missão é Said Asif, que tem 65 anos e que está em um dos carros armados do comboio que Mike e Tommy avistaram de cima do penhasco. Mike se prepara para acertar o alvo com um rifle de precisão Macmillan TAC 338A, enquanto Tommy dá as coordenadas por rádio. Mas segundos antes de puxar o gatilho, Mike percebe que aquele grupo de pessoas e o comboio de carros que estavam ali se tratava de um casamento e que Said era o pai do noivo. Mike fica brevemente sem visão do alvo, pois ele está no altar com os noivos, e Mike parece relutar em neutralizar seu alvo em pleno casamento de seu filho. A equipe tática fala por rádio que Said demorou 3 meses para ser localizado e que ele não possuía nenhum filho, e o homem casado podia ser um membro de sua equipe terrorista, e por fim ordena que atire no alvo. Tommy não para de pressionar o seu parceiro para atirar no alvo, mas Mike hesita novamente e responde um rádio dizendo que o alvo se moveu e que ele acabou perdendo a visão limpa para um tiro. Um dos homens de Said avista Mike e Tommy no alto do penhasco e começa imediatamente a atirar na direção deles, enquanto Said foge. Mike e Tommy são forçados a recuar, enquanto os homens armados começam a persegui-los pelo penhasco. Enquanto eles estão correndo, Tommy cai e o GPS para de funcionar, então eles se escondem atrás de uma parede de pedra, e os homens armados começam a caminhar em direção à rocha onde eles estão escondidos. Mas Mike cria uma distração para enviar os homens para outra direção. Depois de despistar os homens armados, a dupla pede uma evacuação por rádio, mas eles são informados que precisam cruzar o deserto para chegar a uma vila que está a 5 horas de distância, onde podem ser resgatados. Então os dois começam a caminhar rumo ao vilarejo, e no caminho eles encontram tempestades de areia e o calor escaldante. Tommy, mais descontraído, faz piadas para ver se ligava a atenção do trajeto, e Mike se mantém em silêncio e parece estar preocupado com algo. Tommy então pressiona Mike para se abrir e dizer o que o preocupa tanto. Mike então revela que está tendo dificuldade e medo de se casar com a sua namorada Jenny. Tommy zomba de sua cara e lhe dá conselhos sobre casamentos e filhos, e diz que tudo vai dar certo e que no começo as coisas podem ser difíceis, mas que tudo melhora com o tempo. Continuando a longa jornada, uma placa sai voando com um forte vento do deserto e cai quase que nos pés da dupla. A placa mostra que no local existem muitas, mas muitas minas terrestres, pois aquelas terras, nos últimos 40 anos, já tiveram mais de 8 mil conflitos declarados, e foi concluído que é possível que mais de 33 milhões de minas já tenham sido enterradas ao redor daquele deserto. Tommy diz que essas placas de sinalização são apenas um truque para manter os inimigos longe. Mike parece bem nervoso e tenso, e Tommy mais uma vez consulta um brincalhão. Diz que Mike se preocupa com muitas coisas à toa e que estava tudo bem, e ele começa a andar de costas fazendo gracinha, zombando de Mike, quando de repente um clique ao ouvido e uma explosão onde Tommy estava acontece. Enquanto Mike fica temporariamente surdo, ele dá um passo em direção a Tommy e ouve outro clique onde ele acabou de pisar. Ele instantaneamente congela e entra em estado de choque. A areia da explosão começa a baixar e Tommy sobreviveu àquela explosão, mas suas pernas abaixo do joelho foram amputadas. Tommy grita de desespero e dor, e Mike, incapaz de se mover, luta para tentar acalmar Tommy. Seu parceiro está muito nervoso e gritando devido ao acidente, então Mike fala sobre seu filho para tentar acalmá-lo e trazer alguma motivação. E assim, Tommy consegue injetar morfina que os fuzileiros navais carregam no seu bolso da frente da sua farda, caso algo desse tipo aconteça. Tommy então tenta alcançar o rádio, mas a dor o domina novamente. Vendo seu parceiro sofrendo, Mike se oferece para tirar seu pé da mina terrestre para ajudar Tommy. Mike acha que talvez a mina que ele está com o pé em cima pode estar velha e desativada, e Tommy grita para não fazer isso, não importa o que aconteça com ele. Tommy, num completo desespero, pega sua pistola no coldre e tira sua própria vida para poupar seu amigo de ter que salvá-lo. Antes de partir, Tommy diz para o seu amigo se salvar. Mike não acredita no que vê e grita desesperadamente por perder o seu companheiro. Ele agora está preso no deserto, sozinho e não pode se mover. Mike, com o passar do tempo, começa a ficar cansado e se ajoelha. Então ele decide pegar o rádio que estava ao lado do seu amigo falecido, mas o rádio não está muito perto.
Ele amarra um cadarço da bota a um machado e tenta pescar a bolsa com o rádio. Mike consegue pegar o rádio, porém ele descobre que a bateria havia acabado e a bateria reserva estava no colete de Tommy. Ele então bolou outro plano. Ele pega todos os itens que tem em seu colete e bolsa e tenta improvisar um carregador usando a energia solar para carregar o rádio. Mike então pode entrar em contato com seus superiores. Ele solicita evacuação imediata, mas é informado de que helicópteros de resgate não podem voar em sua localização por causa das frequentes tempestades de areia. Se tudo ocorrer bem, um comboio irá resgatar ele em cerca de 52 horas. Mike fica frustrado com a resposta, e o Major então sugere que Mike tente cavar uma cova e pôr nela assim que a mina for ativada. Mike decide aguentar e esperar pelo resgate, estabelecendo uma contagem regressiva em seu relógio. Uma nova tempestade de areia, dessa vez mais densa, o atinge, e Mike consegue manter seu pé sobre a mina, mesmo no meio da tempestade. Depois que ela acaba, a primeira coisa que ele percebe é que com o vento o corpo de Tommy está mais perto. Mike consegue pegar a bateria do relógio, que estava no corpo de Tommy, porém o rádio foi para mais longe. Horas e horas passam, a água acaba, e Mike começa a entrar em desespero, e pensa em tomar a mesma decisão que Tommy tomou. Ele então percebe um homem vagando no deserto, caminhando em zigue-zague, aparentemente perdido. Mike tenta avisá-lo sobre as minas terrestres, mas o homem parece meio maluco e imitando os movimentos de Mike à distância. Mike então tenta explicar sua situação para o homem, tentando mostrar que ele está preso em uma mina terrestre, mas o homem não parece ligar muito. O homem continua andando de um jeito estranho em zigue-zague, e vai até Mike e pede seu cantil de água. Mike pede que o homem pegue seu rádio, mas o homem diz que não tem música no rádio, dizendo umas coisas meio sem sentido. Por fim, o homem diz a Mike que ele precisa dar o próximo passo, e em seguida ele se vira e sai andando do mesmo jeito maluco e vai embora. Mike, depois de um tempo, parece muito desidratado, então ele não vê uma alternativa a não ser beber sua própria urina. Em seguida, Mike avista uma menina vindo em sua direção, segurando seu cantil de água. Ela o entrega a Mike, ele fica aliviado e o bebe imediatamente, saciando sua sede. A garota, sem dizer nada, mostra um brinquedo, um soldadinho a Mike, e ela faz um mini teatrinho ali no chão com os soldadinhos, dando a entender que Mike precisa sair da mina e seguir em frente, assim como o homem misterioso tinha dito antes. Mike diz a ela que não pode se mover e pede que a menina vá pegar o seu rádio, que está a alguns metros da última tempestade de areia. Mas a menina não parece entender. Mike, desesperado, grita com a garota e acaba assustando-a. Logo a noite chega e a temperatura começa a despencar, e Mike faz uma mini fogueira improvisada para se aquecer. Ele então começa a ouvir ruídos de animais selvagens por perto. Ele pega seu telefone e olha as fotos de sua namorada para se manter distraído. Ele encontra o vídeo de sua namorada e no vídeo, Jenny diz a Mike que está esperando por ele em casa, e que ele deve ganhar a guerra e voltar para ela o mais rápido possível. Mike se emociona com o vídeo e ele sente medo de nunca mais ver a namorada novamente. Cansado de tudo o que está acontecendo com ele, ele começa a adormecer, mas de repente ele vê que a mini fogueira improvisada tinha apagado. Então novamente ele ouve o ruído dos animais em volta dele. Ele tenta usar sua MP4A1 para assustá-los, mas acaba falhando. Os animais chegam mais perto e arrastam o corpo de Tommy para longe. Quando os animais começam a avançar em direção a ele, Mike atira nele e o bicho então pisa numa mina terrestre, causando uma explosão e assustando os demais que estavam por perto. Na manhã seguinte, o homem estranho que anda em zigue-zague aparece novamente. Ele diz a Mike que ele é muito sortudo por sobreviver até agora. Mesmo depois dele pisar em uma mina terrestre, ficar sem água no calor e passar a noite no deserto com animais selvagens. Ele mais uma vez sugere que Mike dê um passo à frente, mas Mike ignora pela 10ª vez. Mike o questiona pelo jeito de andar e que provavelmente sabe a localização das minas, pois ele sempre anda em zigue-zague, seguindo um padrão. O homem responde que não sabe onde estão as minas, e ele só anda em zigue-zague porque é mais seguro do que andar em linha reta. Mike mais uma vez pede para o homem procurar seu rádio. O homem então finalmente concorda e leva o rádio de volta a Mike, então ele segue o seu caminho. Mike verifica seu relógio e ainda faltam 24 horas para a chuva chegar. Ele lentamente começa a ter alucinações, e Mike vê Tommy acordando da sua morte. O Tommy imaginário motiva Mike e diz a ele que ele vai sair dessa com vida. O sol se põe de novo e Mike começa a pensar em todos os erros que cometeu em toda sua vida. Ele começa a se arrepender de deixar sua namorada sozinha para as missões. Ele então mais uma vez se vê cercado pelos animais noturnos, e dessa vez, nem mesmo as explosões de minas assustam os bichos. Mike começa a atirar para todos os lados do escuro, usando a sua bereta, mas os bichos atacam mesmo assim, e ele se perde em seus pensamentos enquanto luta contra aqueles chacais. O Tommy imaginário continua ajudando ele, dando dicas do que ele deveria fazer naquela situação, e o lembra o tempo todo sobre seus treinamentos e técnicas de sobrevivência. Conforme o sol nasce, Mike parece retomar sua consciência e volta à realidade.
Todos os animais selvagens que o atacaram de noite estavam mortos ao seu redor, e apesar de estar em menor número, ele conseguiu matar os animais com a ajuda do fantasma de Tommy. Mike esteve naquele deserto sozinho, com os pés sobre a mina, sem se mover nas últimas 45 horas. Ele então recebe uma comunicação via rádio de seu pai que o informa que a equipe de resgate está atrasada e pergunta se ele aguenta mais 17 horas. Já completamente devastado e já sem esperanças, ele diz que não consegue ir tão longe. O Major diz que tem alguém que quer falar com ele, e Mike então ouve a voz de Jane. Mike freneticamente começa a se desculpar com ela por abandoná-la pelo trabalho, por bagunçar tudo, e ele diz que tudo que ele toca é destruir. Ele começa então a ter mais alucinações, desta vez com Jane, vendo ela sentada em um sofá na frente dele no deserto. Ele então tenta alcançá-la, mas perde suas forças. Ele começa a desmaiar quando um homem misterioso reaparece do nada e o segura. O homem começa a cuidar das feridas de Mike e conta a ele sobre a vez em que ele também pisou em uma mina e que arrancou a sua perna. Ele diz a Mike que perder a sua perna parecia como se ele tivesse perdido tudo em sua vida. No entanto, a dor de perder a perna foi totalmente dissipada quando ele conheceu sua esposa e teve uma filha. Ele diz que aconteça o que acontecer na nossa vida, devemos sempre seguir em frente. E Mike diz ao homem que ele realmente teve muita sorte. E a sua filha que lhe trouxe a água é muito bonita e viu o sorriso do pai. O homem diz a Mike que ele não tem mais uma filha, explicando que ela morreu na explosão de uma mina durante uma de suas excursões no deserto, quando seus objetivos eram cavar minas e substituí-las por latas de estanho. Mike escuta aquilo perplexo, e o homem diz que ele está muito feliz por sua filha ter vindo conhecer Mike, mas ele realmente precisa seguir em frente, como ele já tinha dito várias vezes anteriormente. Então o homem vai embora, só que desta vez de mãos dadas com a filha. Mas com um vento, a menina misteriosamente some. Mike continua tendo alucinações e vê seu pai abusivo que costumava bater em sua mãe enquanto ele assistia tudo aquilo impotente. Ele vê sua mãe em estado terminal, e ele também vê momentos adoráveis que passou com a sua namorada. Naquele momento ele escuta no rádio que a equipe de resgate está chegando e que eles precisam que ele informe sua localização exata. Ele pega seu sinalizador, mas antes de usá-lo, os terroristas de antes começam a atirar nele do alto da colina. O tiroteio desencadeia uma série de explosões de mina nas proximidades, fazendo com que Mike perca seu sinalizador. Ele tenta tirar de volta, mas está muito fraco, e ele se lembra de novo da namorada, e usa isso como motivação. Mike então usa sua arma para atirar no chão e disparar explosões de minas ao seu redor, o que cria uma grande fumaça de areia, protegendo-o dos inimigos. Mike rapidamente pega sua Macmillan para eliminar os terroristas. A equipe de resgate está chegando nas proximidades, mas o sinalizador ainda não foi lançado. Mike se lembra das palavras do homem misterioso, que não parava de repetir: você tem que seguir em frente. Ele dá um salto de fé e dá um passo à frente, e nada acontece. Não há mais explosões. Ele descobre que a mina que ele pisou na verdade era uma lata de estanho, assim como o homem disse anteriormente. Todo esse tempo, o homem disse a ele que ele poderia seguir em frente com a sua vida e voltar para sua namorada. Ele lembra que ele poderia fazer isso, e a única coisa que o impedia era o medo. Mike está aliviado por estar vivo, apesar dos ferimentos que sofreu durante a sua jornada, e no confronto com outros terroristas. Ele começa a chorar, talvez ficando aliviado, sabendo do fato que ele será salvo. Ele então atirou o sinalizador e desmontou no chão. A equipe de resgate o encontra e ele finalmente volta para casa. No aeroporto, Jerry está esperando por ele com lágrimas dos olhos de felicidade. Antes mesmo de abraçá-la, ele se ajoelha e a pede em casamento, prometendo nunca mais deixar ela sozinha.